E agora a gente fala sobre outro assunto, vamos falar sobre saúde, sobre uma pesquisa da Universidade de Brasília que vem reunindo evidências sobre o que seria um potencial do uso da cannabis no tratamento de síndrome de dor crônica em mulheres. É um estudo que analisou dados científicos sobre o uso terapêutico da substância e aponta resultados promissores para pacientes que sofrem com dores persistentes, muitas vezes com dificuldade para controlar com tratamentos que já existem, tratamentos convencionais. E é sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora aqui no Radar. Eu converso com o professor Renato Malcher, da Universidade de Brasília, responsável pela pesquisa, vai trazer os detalhes para a gente. Professor, muito bem-vindo aqui ao Radar. A gente acompanha nos últimos anos toda a celebração em relação à cannabis, mas, de fato, alguns estudos que não resultaram em efeitos tão positivos quanto eram considerados promissores. Explica para a gente, professor, por favor, o que é essa síndrome da dor crônica, por que ela afeta tanto as mulheres e quais os resultados que a gente tem com a cannabis até agora. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu queria só comentar inicialmente que, na verdade, raramente as pesquisas sobre o uso medicinal da cannabis representam dados que desanimam, o processo de construção, porque todos os estudos que a gente tem visto, primeiro eles mostram de maneira muito clara a segurança dos medicamentos e mostram que, em todos os casos, existem, em geral, efeitos positivos. O que a gente precisa estabelecer melhor é a relação entre que tipos de componentes da cannabis vão se ajustar para cada situação, não só situação clínica em geral, mas para cada indivíduo. Então, isso coloca um desafio diferente para a farmacologia, que é justamente o desafio da gente conseguir encontrar mecanismos de tirar o maior benefício possível dessa planta, fazendo com que a medicalização seja individualizada. E esse é o grande diferencial desse estudo que a gente fez agora, tratando a dor crônica em mulheres. Por que a gente fala síndrome da dor crônica? Porque uma pessoa que tem dor crônica, ela também tem inflamação crônica, ela tem sofrimento psíquico crônico, ela tem uma série de consequências na mobilidade, na capacidade de trabalhar, na capacidade de se relacionar com as pessoas da família, de se relacionar com a sociedade. E o sofrimento contínuo, o estresse crônico, conduz essas pessoas para outros tipos de sofrimento, sobretudo a depressão, a ansiedade, e acaba tendo consequências também, impactos econômicos, impactos nas relações. Então, por isso que a gente tem que olhar para a questão da dor crônica, não somente para a dor. E aí é que está o grande trunfo da cannabis, porque ela trata vários sintomas ao mesmo tempo, e nesse estudo a gente viu que o segredo do efeito ser bom para a maioria dos pacientes é não tentar usar a mesma fórmula e a mesma dose para todo mundo. É, pelo contrário, começar com um processo inicial padrão, uma base, e aí ir ajustando conforme os resultados para cada paciente. Então, alguns pacientes precisam de mais CBD do que THC, outros precisam de mais THC do que CBD, e em todos os casos é importante ir ajustando a dose para equilibrar os efeitos positivos com qualquer eventual efeito adverso que ocorra. Sim, professor, importante essa sua ponderação e a sua explicação. E eu queria que o senhor explicasse também, a partir de agora, qual é o caminho para essa pesquisa, se pessoas que têm dor crônica já podem procurar esse uso específico. Eu estava lendo também que nos Estados Unidos, o uso de opioides diminuiu bastante, sendo usado para dor crônica, com esse uso específico da cannabis. Essa pesquisa vai andar? As pessoas já podem fazer esse uso aqui no Brasil também? Então, essa pesquisa ela só foi possível porque existe o espaço para você fazer o tratamento compassivo. O que é o tratamento compassivo? Quando as pessoas estão em uma situação debilitante para a saúde e essa situação debilitante permanece apesar do uso de tratamentos convencionais, existe então um conjunto de regras de seguridade que são conhecidas pelos médicos,
treinados, né, na prática clínica sobre essa situação, de tal maneira que os médicos possam experimentar tratamentos novos, desde que esses tratamentos sejam fundamentados com uma base científica que dê uma orientação lógica para que esse teste seja feito. E aí, nesse caso, os próximos passos é justamente contar com o apoio de entidades de fomento à pesquisa no Brasil, contar com um apoio de longo prazo de formação de mais médicos com visão. Esse tratamento ele foi feito por uma médica chamada Patrícia Montagnier, né? Esse protocolo de ajuste específico para os pacientes não foi determinado pela equipe que ela analisou os resultados, que é a equipe que eu coordeno. Ela trouxe para nós, né, a impressão dela de clínica de que estava dando certo e pediu para a gente, de forma independente, avaliar, e a gente constatou que, inclusive, uma das coisas mais importantes que a gente viu é a redução de outros remédios, inclusive de opioides. Ou seja, você está substituindo um remédio que é o remédio usado de forma clássica para tratar a dor e que tem muitos efeitos colaterais sérios, inclusive podendo levar à dependência, podendo levar ao abuso, e esse abuso eventualmente pode levar à morte por overdose. Então, uma das características, um dos efeitos, né, marcantes do aumento do uso, da regulamentação do uso medicinal da cannabis nos Estados Unidos, um dos primeiros grandes efeitos que foi percebido foi a redução de morte por overdose de analgésicos opioides receitados, vendidos na farmácia, lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente precisa aqui no Brasil é apoiar, né, as medidas que estão sendo tomadas pela Anvisa, apoiar os direcionamentos políticos que a gente está enxergando agora no Congresso Nacional. Acabou de ser lançado, quarta-feira agora, dia 4, não sei se foi quarta-feira, dia 4, quarta-feira, a Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal. Então, essas iniciativas governamentais são muito importantes para dar qualidade e segurança a esses tratamentos, que são tratamentos inovadores, mas que vêm com uma base sólida por trás. O que é essa base sólida? A gente sabe que os componentes da cannabis, quando usados em animais, atuam sobre o sistema que controla a inflamação, o sistema que controla a dor, o sistema que controla o sofrimento psíquico e, portanto, a gente tem certeza que algum efeito nesse sentido vai ocorrer também nos humanos. O importante é a gente saber trabalhar com essa complexidade trazida pela natureza, justamente indo passo a passo, descobrindo como é a melhor maneira da gente, de maneira mais sistemática, conseguir ajustar o tratamento para cada paciente. Então, isso demanda pesquisa, demanda recursos, demanda apoio e demanda, sobretudo, uma visão menos preconceituosa da sociedade para que todos esses processos que dependem de vontade política possam acontecer e tirar do sofrimento pessoas como é o caso dessas mulheres. São 29 mulheres que já estavam fazendo tratamento com antidepressivos, fazendo tratamento com opioides e outros analgésicos há anos e não estavam obtendo sucesso completo. Quando a gente introduz como complemento o uso da cannabis, a gente viu que elas reduziram os outros remédios, reduziram efeitos colaterais e passaram a manifestar maior satisfação com o tratamento. Então, tudo isso agora depende de continuidade na pesquisa e desse esclarecimento da sociedade, de entender o seguinte, que não é uma revisão literária dizendo que os estudos que foram feitos até agora sobre o uso da cannabis para dor ou para outra coisa não foram muito impactantes. Não é esse tipo de informação que condiz com a realidade inovadora do tratamento na base de cannabis, porque o que a gente traz de novo com o tratamento à base de cannabis é exatamente o foco na formulação específica para cada paciente. Então, hoje em dia, tem muitos poucos estudos clínicos que fazem isso. Quando você vê os estudos clínicos mais tradicionais, eles usam ou um componente isolado da cannabis ou uma fórmula única para todos os pacientes. E o que a gente entende a partir dos dados científicos é que o caminho tem que ser diferente. É um caminho mais complicado,
mas é o caminho necessário para a gente conseguir tirar os benefícios desse complexo que a natureza criou, que é o extrato da cannabis. Para a gente encerrar, em uma pesquisa recente, né, tentando entender para quais objetivos os brasileiros procuram mais a cannabis, né, até hoje, a ansiedade apareceu em primeiro lugar, e aí seguida da dor crônica. Quais áreas em que a cannabis vem apresentando mais resultados e se tem alguma outra área pesquisada que apresenta resultados promissores para ficarmos atentos também? Olha, a cannabis atua sobre um sistema do nosso corpo que é o sistema que trabalha para regular a percepção de bem-estar quando a gente está bem e para regular o retorno à normalidade quando a gente sai de algum tipo de estresse, incluindo doenças, náuseas, dores. Então, qualquer doença que cause enjoo, inflamação, sofrimento físico na forma de dor e sofrimento psíquico na forma de estresse, ansiedade e depressão, qualquer situação que cause isso tem o potencial de se beneficiar do uso do extrato de cannabis ou como um adjuvante, um complemento, ou como tratamento principal. Hoje em dia, nós temos resultados muito fortes para tratar os sintomas associados ao autismo, os sintomas associados a quadros de distúrbios psicológicos como a ansiedade, a depressão, a inflamações crônicas, a efeitos colaterais da quimioterapia no câncer, tratamentos também de redução do decaimento do sistema nervoso durante a velhice. Então, acabou de sair um estudo muito importante de uma universidade chamada UNILA, no sul do Brasil, mostrando que o uso de extrato de cannabis reduz os sintomas iniciais de Alzheimer. Então, o leque é muito grande, porque a cannabis atua num sistema no nosso organismo, que é o sistema que serve para segurar o bem-estar, e às vezes o organismo não dá conta e precisa desse complemento. Né? O nosso próprio organismo produz os canabinoides do próprio corpo. Quando esse sistema não dá conta mais, a gente pode complementar com os canabinoides da cannabis. Mas é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, para tratar a ansiedade, não é qualquer cannabis que trata a ansiedade. Uma cannabis para tratar a ansiedade, ela tem que ter uma quantidade muito maior de CBD do que THC. Para outros casos, você pode equilibrar com um pouquinho mais de THC, sempre tomando cuidado de ter o CBD junto, porque é ele que segura a ação do THC dentro dos limites de redução dos efeitos colaterais, de otimização dos efeitos. Professor Renato, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos aqui no Radar. Um bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.